Hi there! Eu sou a teacher Cristiane Mourão e eu vou descomplicar a língua inglesa para vocês. A aula de hoje é sobre um assunto bem legal, vocês vão gostar. Vejam comigo. Word formation, prefixes. Sobre prefixos é a aula de hoje. Então vamos lá. O que seriam os prefixos, gente? Essa aula é bem legal para vocês que vão realizar aquelas avaliações de larga escala, né, vestibulares e tudo mais, porque nos ajuda, o conhecimento do prefixo nos ajuda a adivinhar o significado das palavras em inglês, mesmo que você não saiba, tá bom, o que significa, mas o uso dos prefixos, o conhecimento dos prefixos vai nos ajudar bastante. Então, vejam comigo o que seriam os prefixos. Let's go! Aqui, gente, antes de definir, né, eu gostaria de mostrar para vocês, falar para vocês sobre word parts. Word parts, que são as partes da palavra que tem tudo a ver com os prefixos, tá? Então, as partes de uma palavra são como partes de um quebra-cabeça, é isso mesmo. Por quê? A palavra, ela existe, né? A palavra original, a palavra base, a raiz. E a partir daquela palavra eu vou criando outras palavras com outros significados e aí nós vamos aumentando o vocabulário, aprendendo mais. Então eu tenho aqui um prefixo, tá? Prefix, Vejam que eu tenho a palavra raiz, que vai aparecer agora para vocês. A palavra raiz é a palavra original, que é root. Então, prefix é o prefixo, que eu vou já comentar bastante sobre ele com vocês. Depois eu tenho uma root, que é a raiz, e um suffix. Aqui no caso nós não veremos os sufixos hoje, mas vocês terão a oportunidade de aprender sobre eles em outra oportunidade. Então a aula é sobre prefixo e eu trouxe para vocês aqui esse quebra-cabeça para que vocês possam fazer uma relação do que é um quebra-cabeça com a aula de hoje. Então, eu tenho a palavra raiz, aquela palavra original foi a que surgiu primeiro e a partir dela vamos criando outras palavras e ter esse conhecimento tanto de prefixo quanto de sufixo nos ajuda a adivinhar o significado das palavras, como eu falei para você anteriormente. Então, lembrem disso, né? Que estudar a origem das palavras tem a ver com a raiz da palavra, com o sufixo e o prefixo, que é o assunto de hoje. Vejam comigo então os prefixos. Let's go! Aqui a palavra unacceptable, quer dizer inaceitável, ok? Vejam comigo agora o uso do prefixo. Let's go! Ok, what is a prefix? É um elemento, um afixo, que se colocado no início de uma palavra pode mudar o sentido da mesma. Por isso que eu falei, né? Você sabe o significado da palavra raiz, a palavra original, e se você acrescentar um prefixo, você vai ter uma nova palavra, geralmente vai mudar a classe de palavras, a categoria dela, né? O significado e muito mais. Vejam que eu tenho aqui um exemplo para que vocês possam compreender bem o uso dos prefixos. O verbo write. Eu não vou ler o write, esse W aí é mudo, não falem o write, não é assim. Então é o verbo escrever. O verbo escrever na sua forma base, na sua forma raiz. É a primeira palavra que surgiu. A partir desta palavra eu vou criar outras. Vejam comigo que eu vou acrescentar um sufixo ao verbo write. Vejam que eu acrescentei re. E eu tenho agora uma outra palavra. Antes eu tinha o verbo escrever, agora eu tenho uma outra palavra a partir dessa palavra raiz, que é o verbo write, escrever. Eu acrescentei lá no início, o prefixo, ele virá antes da palavra, conforme ali o quebra-cabeça que vocês viram, né? Eu tinha a palavra raiz, eu acrescentei o prefixo antes da palavra raiz e depois eu acrescentei um sufixo e formei uma palavra só, tá? Ali foi um quebra-cabeça e tudo mais, mas o foco da aula é sobre prefixos, ok? Então, ao verbo write,
eu acrescentei o re. Rewrite, que significa reescrever, ok? Então, eu formei uma outra palavra. Então, quando você observar este prefixo re, quer dizer que você vai refazer algo. É isso que ele significa. E assim, pessoal, quando vocês estiverem aprendendo os prefixos ou os sufixos, vocês precisam ficar atentos às iniciais. O que elas querem dizer? Então, re é refazer. Se eu tenho do, o verbo do, que é fazer, e eu acrescento redo. Aí eu sei, eu já sei que o re, que é um prefixo, quer dizer fazer novamente. Então, redo significa refazer. Então, eu vou fazer o que eu não fiz direito, eu vou refazer. Então, aqui, o que eu não escrevi direito, eu vou reescrever. Então, é refazer algo, tá? É fazer algo novamente. Então, o re, ele tem essa função, certo? E agora vocês vão conhecer agora comigo outros prefixos. Agora sim, gente, dá uma notícia para vocês, tem milhares de prefixos, milhares infinitos, certo? Mas tem aqueles que são mais usados, mais conhecidos, que vocês vão ver com mais frequência, e esses que eu trouxe para vocês. Vejam comigo então mais prefixos, eu vou explicando, vou traduzindo, não se preocupem que vocês vão compreender bem esses prefixos. Let's go! Aqui. Vamos lá, então. Eu tenho this, eu, vejam, this, eu, am, and, de novo, não, vamos voltar um pouquinho, please. Vamos dar uma pausa, tá? Esses prefixos, quando vocês perceberem nas orações, nas frases, na verdade, né? Não nas frases, na palavra, na palavra, eu percebi o this, o eu, o am, não, eu já sei que eles indicam negação ou oposição. Como assim? Vocês vão compreender com os exemplos, que aí vai facilitando, certo? Vejam comigo a primeira palavra aqui, com a utilização deste prefixo. Vamos lá. Agree. Na pausa aqui, agree. Agree, gente, é concordar. Concordar. É a palavra raiz, mas a partir dessa palavra aqui, que é a palavra original, a palavra base, agree, eu vou formar outras palavras. Vejam comigo qual é o prefixo que eu posso utilizar aqui com esta palavra. Vejam. Agree, que é concordar, né? Disagree, ó. Então, agree era a minha palavra original, base, a principal, e eu acrescentei, eu criei uma outra palavra. Eu criei outra palavra utilizando um prefixo, ok? Só que esse prefixo aqui, ele vai mudar o significado daquela palavra. Então, agree é concordar. Como eu utilizei o this, eu já mudei o significado. Então, ficou disagree, que quer dizer discordar. Por que ficou discordar? Porque estes prefixos que vocês estão vendo aqui comigo, todos indicam negação, oposição, tá? Teacher, posso usar como essa palavra aqui, o unagree, non-agree, não pode inventar, tá bom, gente? Essa ideia de estudar a origem das palavras está relacionado mais a você conhecer para saber o que significa, tá bom? Isso não quer dizer que eu vou usar qualquer um desses com essa palavra e vou formar uma palavra, tá bom? Você vai formar a palavra que nem existe. É isso que vai acontecer. Então, usem o prefixo correto, right? Vejam o próximo exemplo com a utilização ainda destes prefixos que eu vou adicionar onde mesmo, gente? No início da minha palavra. Tá? Não é no meio, não é no final, é no começo, antes da palavra original, raiz. Polite. Polite é uma outra palavra que eu vou acrescentar um prefixo. Polite, educado, mas eu vou acrescentar um prefixo daqui. Vamos ver qual é. Vocês sabem qual é? Impolite. Impolite, que é mal educado. Mal educado. In é o oposto.
polite, educado, impolite, mal educado. Tenho ainda mais exemplos, vocês vão conseguir compreender o uso dos prefixos praticando, tá, gente? Como eu disse, eles são infinitos, temos milhares e é prática. Complete, complete, quer completar? Ou completo, pode ser o verbo, o substantivo. Eu vou acrescentar um prefixo aí, vamos ver o que acontece. Complete, complete. Incomplete, incomplete, que é incompleto, porque indica oposição. E eu vou continuar. Vejam comigo outros exemplos, vão, take notes, write, escrevam aí, coloquem as dicas que eu estou dando para vocês. Stick, 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 ok? É grudar, colar. Aí eu acrescentei o non, que é um prefixo que indica negação. Então, não stick, quer dizer, o que não gruda, que não adere, que não cola de jeito nenhum, ok? Não stick, não stick. Vamos para mais prefixos, até vocês aprenderem bem o uso deles, ok? Os prefixos que vocês viram agora foram aqueles prefixos que indicam negação, mas eu não tenho somente esses, certo? Eu tenho outros. E o que eu trouxe para vocês agora é aquele prefixo que indica direção, ok? Que no caso aqui é o mid, meio ou centro. Midway, nada de chamar mid, não é mid, é mid, right? Então, midway é o meio do caminho, no meio do caminho, tá? Então, esse prefixo indica direção e quer dizer meio, centro. Outro prefixo que indica direção também, gente, que é o, vamos lá, qual a diferença, né? Tem o N, parece o mesmo som, sem aberto, fechado, ok? Então, dentro, para dentro, right? Então, tem essa ideia, passa esta ideia. Vejam que eu tenho import, inhale. Eu peguei a palavra base, a palavra raiz e acrescentei esses prefixos que dão ideia de direção, tá? E assim vocês vão fazendo, vocês vão aprendendo os prefixos e vão, internalizando o que cada um deles significa. Não vou sair usando de qualquer jeito, como eu quiser, não, tá bom? Então, tenham esse cuidado. Assim, o when e o am, eles indicam algo dentro, para dentro. Então, import, importar, trazer, ok? Trazer para dentro. Inhale, inalar, right? Mais um prefixo que indica direção, que no caso aqui é o submarine, sub é o submarino, palavra cognata aí, né? A gente consegue identificar o significado, parece com palavra em português. Vejam aqui mais prefixos indicando direção, under, que é abaixo, insuficiente. Então, underpass e undercook. Underpass, passagem inferior, undercook, pouco cozido, mal cozido, que não foi cozido o suficiente, undercook. Aqui eu acrescentei a palavra under ao verbo pass, que é passar, e cook, cozinhar, e eu formei outras palavras. Ainda sobre os prefixos indicando direção, eu tenho for, aqui pre, anterior, prévio, antes, prefix, antes da palavra. Olha o que significa a palavra prefixo, né? Significa o que vem antes da palavra original, a palavra raiz, tá? Forward significa advertir antes do tempo, dar um aviso, né? Dar um aviso ali, dar um toque para as pessoas, certo? Então, prefix, forward. Tem o mês. Vejam comigo o mês, que ele significa algo diferente, tá bom? Vejam comigo, let's go. Mês, de forma errada, ruim. O re, que eu mencionei no início da frase, que é fazer novamente. Então, mês, de forma errada, ruim. E re é fazer novamente, refazer algo. Vejam comigo exemplos com mês.
Mas, de forma errada, ruim, misunderstand é mal entendido. Misunderstand, mal entendido. Mais exemplos com o uso dos prefixos, vejam comigo. Misunderstand, mal entendido. Misbehave, misbehave, mau comportamento, behave é se comportar, e significa que tal não é como, é o contrário aqui, que foi ruim, de forma errada, então mau comportamento. O que é fazer novamente, eu tenho o exemplo aqui do play, replay, que é tocar novamente, vocês conhecem essa palavra. Reorganize, reorganize que é reorganizar, right? Reorganizar, ok, gente? Replay, reorganize, são exemplos de palavras que surgiram a partir do uso de prefixos. E como é que eu vou aprender isso, professora? Como é que eu vou aprender? Prestem atenção no uso desses prefixos para que vocês possam adivinhar, saber o que significa cada palavra a partir da formação dela, right? Vejam comigo agora a DLE, let's go! Aqui vocês vão escolher a melhor tradução para as palavras formadas a partir dos prefixos a seguir. A number one, time, tempo, over time, que significa. A number two, do, é fazer. Undo, eu utilizei aqui o né? E a number three eu tenho interpret, que é interpretar, e misinterpret. O que quer dizer? Você vai me dizer o que significa cada palavra a partir do conhecimento dos prefixos. Daqui a pouquinho eu volto para dar a resposta para vocês.
Vamos ver as respostas, mas antes, né, eu quero saber o que vocês responderam com relação ao uso dos prefixos. Let's go! Quem vai conversar comigo aqui? Quem vai participar, né? Aqui, eu tenho a Raira. A Raira, da Escola Estadual Padre Luiz Ruas, disse que a primeira é A, né? A letter A. A próxima, number 2, é C. E a terceira é letter B. Vamos ver depois, tá bom? Quem mais vai participar aqui? Ana Paula disse que a letter a primeira é letter A. A number 2 é C. A 3 é B, ok? Quem mais? Thaísa disse que é B, C e B. Thanks. A Ana Isabelle disse que é B, a C é B. Ó, tá bem equilibrado aqui as respostas de vocês, certo? Aqui, ó, a Isabelle já escreveu aqui para mim, né? Então, disse que a number 1 é tempo esgotado, a number 2 é desfazer e a number 3 é interpretar mal, ok? Thanks. A Glória Maria, olha o nome dela, disse que a number 1 é A, number 2 C e a number 3 é B, ok? Quem mais? O Thiago disse que a number 1 é D, a number 2 A, ok? Vocês deveriam escolher a melhor tradução para as palavras formadas a partir dos prefixos a seguir, né? Então eu dei para vocês a palavra raiz, né, que é time, e eu acrescentei a palavra over, que quer dizer overtime, né, que é tempo esgotado. Na próxima, eu tenho um do, que é o verbo raiz, né, fazer. Undo. Vocês disseram que a letra C está correto. No caso, é desfazer. E a number 3, interpret, que é interpretar. Eu acrescentei o mes aqui, que é o meu prefixo, e ele indica que algo está sendo interpretado mal. Agradeço muito a participação de vocês, que foi incrível. Thanks very much. E a gente se vê em uma outra oportunidade. See ya.